meu irmão, minha irmã, tudo bem? Deus te abençoe, Deus te guarde, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Que bom estar aqui com você em mais uma noite para estudarmos a palavra de Deus. Mas antes, queria convidar você a chamar toda a tua família para orarmos, buscarmos a Deus, pedir a iluminação dele para entendermos, compreendermos a palavra dele, os seus ensinamentos, mas também colocarmos em prática no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por mais um dia na tua presença, ó Pai, mais uma semana. Pedir que o Senhor abençoe esse estudo, esta hora, ó Pai, homens e mulheres, teus filhos e tuas filhas, que se reúnem, ó Pai, na IPI de Engenheiro Goulart, para estudarmos a tua palavra. Mesmo que pela internet, ó Pai, unidos, os nossos corações se encontram neste momento para aproveitarmos, ó Pai, investirmos o nosso tempo na leitura da tua palavra, mas também no relacionamento contigo. Por isso, ó Pai, fala conosco. Fala mesmo, ó Pai, no mais profundo do nosso coração. A luz do teu Espírito Santo ilumina nossa mente, ó Pai, a nossa vida, para compreendermos, ó Pai, mas muito mais. Nos ajude para colocarmos em prática os teus ensinamentos no nosso dia a dia. Pedimos a tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas, todos os lares, ó Pai. Se há alguém enfermo, visita com a tua cura, com a tua paz. Dá-nos um bom estudo na tua presença. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, Senhor, nós lhe pedimos. Também te agradecemos. Amém. No livro de João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, texto bem conhecido, uma passagem que eu tenho certeza que você já leu várias vezes, mas que cabe mais uma oportunidade, mais um estudo neste momento. Evangelho de João, capítulo 1, deixa eu ler com você os 14 primeiros versículos. João, capítulo 1, do primeiro versículo ao 14. Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, aqui no caso, João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse, desse testemunho dessa luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo ser humano, a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do ser humano, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória esta como a do unigênito do Pai. Amém? Palavra do Senhor. Jesus é Deus
Jesus é Deus. Ele não é somente a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Pois bem, um dos evangelhos mais importantes, um dos evangelhos mais lidos por toda a humanidade, um dos evangelhos mais pregados em todo o mundo. A maioria dos seres humanos já ouviu falar de João, do evangelho de João, por ser direto, objetivo, dócil. É o apóstolo do amor. O evangelho de João, ele é reto, caminho objetivo. E ele fala dos feitos de Jesus, de toda a sua humanidade, de todo o seu feitio, de ter deixado o seu trono, o trono de graça, e feito carne, e habitou entre os seres humanos. Deus não viu nenhum justo sequer. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Aprove Deus olhar para a terra e verificar que não havia nenhum justo sequer para resolver essa situação. Enviou o seu único filho. Se tornou carne, nasceu, cresceu, viveu entre nós. Mostrou e anunciou o Pai. Anunciou o caminho verdadeiro que leva à salvação. Porque Jesus é a ponte que liga o ser humano até Deus. Não há outro caminho para que a humanidade chegue até Deus que não seja por Jesus. Por isso, no princípio era o Verbo, era a ação, era o Logos de Deus. Jesus estava lá no início com Deus. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, era o Logos, era a ação de Deus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava lá com Deus no início da criação. Gênesis 1:1, no início criou Deus os céus e a terra. Onde estava Jesus? Lá, com Deus. E o Verbo era quem? Era o próprio Deus. A ação, o Verbo, o Logos, Jesus é Deus. Jesus estava no início de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. O versículo 2 já nos explica. Ele é eterno, no princípio era o Verbo. Quando tudo começou, Jesus estava lá. O Verbo já existia. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o próprio Deus, é o Pai da eternidade. O príncipe de toda a paz. Olha o versículo 3 aí comigo na sua Bíblia. Todas as coisas foram feitas por ele. Na criação, Jesus estava lá com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, sem essa ação, sem a palavra de Deus, que é Jesus, sem o evangelho vivo, o verbo vivo de Deus, nada do que foi criado se fez. Tivesse sido criado, originado, produzido. E avançamos ao versículo 4. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos seres humanos. A vida em Jesus. Não há morte, ele é a própria vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Aleluia. Olha o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Onde a luz chega, a treva vai embora. Onde a treva, a luz chega, a escuridão vai embora. Jesus é a luz. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E aqui não é o João evangelista, e sim o João Batista. Ele veio para testemunhar sobre Jesus. Ele cresceu testemunhando. Sua missão era ir ao deserto, pregar, anunciar aquele que estava por vir, o grande Messias, o Salvador de todas as pessoas, todos os seres humanos, de todas as almas. João Batista anunciou. E em uma das passagens ele diz: importa que eu diminua para que ele cresça. Quanta humildade, não? Jesus, sim, merece crescer, porque ele é o próprio Deus. Ele não era luz, mas veio para testificar, dar testemunho da luz. Essa era a função de João Batista. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo ser humano. A verdadeira luz é Jesus.
Só Ele pode iluminar a mente dos seres humanos. Ele é divino, Ele é criador, Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus, ninguém criou Jesus, Ele é autoexistente. Ele é perfeitamente homem, mas também perfeitamente divino. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele quis se tornar homem, padecer, sofrer, morrer, sentir as nossas dores, as nossas sedes, os nossos dissabores, dor de cabeça, dor no corpo, fome, lutas, dissabores, tristezas, choro, a dor do luto, a dor que ele mais amava e ter perdido, decepções. Jesus passou por tudo isso, por tudo isso. O Verbo estava no mundo, diz o versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ou seja, não quis ter relacionamento com ele, deixou Jesus de lado. Veio para o que era seu, aqui está dizendo os judeus, né? Mas os judeus não o receberam, eles não quiseram ter relacionamento, se aproximar, entender Jesus, entender a sua missão, participar da missão de Jesus. Olha o versículo 12. Mas aí vem o ápice desses 14 versículos aqui. Aqui vem a bonança. Aqui vem de encontro aquilo que você precisa ouvir, que você é importante para Deus. Em meio a tudo isso, em meio às pessoas terem virado as costas para Jesus, em meio àqueles que não querem saber da palavra de Deus, não querem saber do Mestre, não querem saber de Jesus, que é o próprio Deus, olha o que diz o versículo 12. Mas, vírgula, uma condicional. Em meio a tudo que foi explicado, tudo que foi falado, Jesus deixado de lado, mas a todos os quanto o receberam, deu crédito a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. A saber, tem uma condicional aí. A saber, dos que creem no seu nome. E crer aqui é muito mais do que acreditar, é muito mais do que saber que Jesus existe. Eu acredito, eu sei que ele existe. É muito mais. Crer é andar com ele, é testemunhar sobre ele, é viver com ele, é ter relacionamento com ele, a saber, a todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Se a sua resposta é positiva, é sim, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Porque essa é a condicional que diz a Bíblia, que diz a palavra de Deus. Estamos acabando de estudar o versículo 12. A saber, os que creem no seu nome. Se você crer, você é filho de Deus. Se você crer, você é filha de Deus. Os quais, versículo 13, não nasceram do sangue nem da vontade do ser humano, do homem. Mas de quem? De Deus. Nasceram da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne. E aqui eu termino esse estudo com você, esse breve estudo. A palavra se fez carne, o Logos de Deus no grego, a ação, o Verbo vivo de Deus se fez carne, se tornou humano. Ele fez a sua tenda no meio de nós, resolveu ele tabernacular-se em nosso meio. Ele resolveu morar conosco, se tornou humano. E o Verbo se fez carne e habitou, morou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Verbo trouxe salvação para a raça humana. A salvação só há em Cristo Jesus. O Verbo veio revelar a glória do Pai. Ele revelou a glória do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Obrigado pela tua presença em mais um estudo da Palavra de Deus. Embora rápido, objetivo e direto. Mas eu quero te pedir um favor, que você compartilhe com as pessoas que você ama. Mande esse vídeo para as pessoas que você está falando sobre Jesus. Das pessoas que você tem orado por elas e sobre elas. Mande para todos os seus contatos. Estude a palavra de Deus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por estar conosco em mais um estudo da Palavra de Deus na IPI de Engenheiro Goulart. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o ensino, a presença, a alegria, o abraço quentinho, o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, toda a tua família e onde pisar a planta dos teus pés, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço, até a próxima.